Fala, meus queridos, graça e paz. Hoje é o nosso dia 5 da nossa leitura anual. Hoje a leitura está em Lucas, capítulo 7, do versículo 18 até o 50, Gênesis, capítulo 11 e temos também Salmo número 5. Vamos ao comentário de Lucas, capítulo 7. Cara, o que a gente leu em Lucas hoje é top demais, muito rico. Por exemplo, quando a gente inicia aqui no versículo 18, de Lucas 7, vai falar sobre João Batista. E vai falar que João Batista ele enviou 2 discípulos para perguntar a Jesus: és tu mesmo aquele a quem esperávamos, aquele quem havia de vir? Ou seja, és tu mesmo o Messias? João Batista, aquele que ele foi o precursor de Jesus, ou seja, aquele que anunciou a vinda de Jesus. De repente ele está com dúvida se Jesus era o Messias. Querido, mas algo que a gente precisa entender que não está no contexto aqui de Lucas é que João ele estava preso. Tá? A gente não vê isso aqui em Lucas, mas quando a gente lê Mateus, capítulo 14, quando a gente lê Marcos, capítulo 6, a gente vai ver que João Batista ele estava preso nesse episódio. E ele estava preso numa fortaleza chamada de Maqueronte. Então, o que a gente aprende com isso, cara? 2 coisas. Nós entendemos que a dúvida de João, ela é algo lícito, entendeu? É algo que pode acontecer. O que a gente aprende? Até os maiores homens, querido, até aqueles grandes homens de Deus, eles têm momentos de fraqueza, têm momentos de dificuldade, eles têm momentos de dúvidas. Isso só mostra que João era um homem comum como você e como eu, querido. Então, embora ele foi o precursor, aquele que anunciou a vinda de Jesus, ele teve dúvida. Querido, João Batista, no meu entendimento, ele sabia que Jesus era o Messias, mas talvez por causa da sua prisão, e uma aparente demora do estabelecimento do reino de Deus, pode ter gerado alguma dúvida, alguma angústia ou uma necessidade de esclarecimento. Outra coisa que a gente deve levar em consideração é que João estava preso. A partir dali, querido, ele não ia ser livre mais. Ele envia 2 discípulos. O que eu penso com isso? Ele enviou 2 discípulos para que esses 2 discípulos eles reconhecessem a Jesus e vissem o que Jesus estava fazendo e tomassem a decisão de, a partir daquele momento, seguir Jesus, porque João estava preso e João não ia sair da cadeia. Tanto é que na hora que os discípulos chegaram lá, Jesus, no versículo 22, Jesus fala assim, fala com João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Então assim, os discípulos de João chegaram lá e encontraram Jesus fazendo muitos milagres. Ou seja, a partir daquele momento provavelmente começaram a seguir Jesus, uma vez que João estava preso. Outra coisa também dentro de Lucas capítulo 7, é quando a gente vê no versículo 38. Cara, algo bacana aqui, Fala assim, que Jesus estava lá, apareceu uma mulher, uma pecadora, e ela ungiu os pés de Jesus. Mas no versículo 38, fala assim, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Fala assim que essa pecadora, ela chegou por detrás, e ela começou a lavar os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos e tal. Uma curiosidade, a mesa de antigamente, a mesa do período de Jesus não era a mesa como nós temos hoje, que ficamos sentados na cadeira, porque senão essa mulher deveria ter enfiado debaixo da cadeira de Jesus para ter acesso aos pés de Jesus. Vou colocar uma foto aqui agora, essa foto que vai estar mostrando aqui, era como eram as mesas de antigamente. Por isso ela teve acesso aos pés de Jesus. A história que a gente leu, sobre essa mulher é lindíssima, porque Jesus está falando, o fariseu, Jesus estava na casa dele, o fariseu falou assim, se esse aí, ele pensou, o fariseu, se esse aí fosse profeta, ele saberia quem está aos pés dele, que é uma pecadora. Jesus, sabendo o que ele estava pensando, contou uma história, falou assim, um credor, ele tinha 2 devedores, um cara tinha 2 pessoas devendo ele, um devia 50 e o outro devia 500. Aí esse credor decidiu perdoar os 2. Aí Jesus perguntou para o fariseu, quem dos 2 que foram perdoados amaria mais o credor? Porque eles deviam um credor. Aí o cara respondeu assim, eu acredito que quem ia amar mais o credor é quem devia mais. Ou seja, o cara que devia 500 ia amar mais, porque a dívida dele era alta. Aí Jesus falou assim, você respondeu bem. E sobre essa mulher que está aqui, porque ele tinha pensado assim, se esse aí fosse profeta, ele saberia que estava aos pés dele, que é uma mulher pecadora. Aí Jesus falou, sobre ela, quando eu cheguei na sua casa, aí Jesus começa a falar assim, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu água para os pés. Essa que está aos meus pés, ela está lavando meus pés com a lágrima dela. Aí falou assim, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu beijo, um ósculo, mas essa, desde que chegou, não cansa de beijar os meus pés.
Aí Jesus fala assim, quando eu cheguei na sua casa, você também não ungiu a minha cabeça. Essa está ungindo meus pés com unguento. Aí Jesus fala assim, ó, o amor dela é muito porque ela foi muito perdoada. Mas quem ama pouco é porque foi pouco perdoado. Jesus fazendo menção à história que ele contou. Então é uma história lindíssima, né? E Jesus finaliza essa história aqui no versículo 50 e fala assim, ó, e disse Jesus à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Esse é o comentário de Lucas 7. Agora vamos partir para o comentário de Gênesis. Do capítulo 11 de Gênesis inicia falando a história da Torre de Babel, né? Então no capítulo 11, versículo 1 já fala que a terra toda tinha apenas uma só língua. E nós já tiramos essa dúvida aí na aula passada, no capítulo 10 também falamos sobre isso. E aí no capítulo 11 aqui vai falar que eles decidiram edificar uma cidade e construir uma torre que o cume dela chegasse ao céu. Isso quer dizer que não é que eles queriam alcançar o céu, é porque ela seria tão grande que o cume dela simbolicamente tocaria os céus. E algo interessante que eu vejo aqui no capítulo 11 é o seguinte, no versículo 6, quando Deus fala assim, ó, vamos descer, o povo tem uma só língua, eles não têm restrições daquilo que eles quiserem fazer. Deus está falando o seguinte, se o povo falar apenas uma língua, não há nada que eles não possam fazer em união, entendeu? Juntos. Então assim, aí Deus ele fala assim, ó, desçamos e confundamos, ali a gente vê a pessoa da Trindade, né? Deus falando com a Trindade, desçamos e confundamos a língua um do outro. Então, Deus desce, confunde a língua do pessoal. No versículo 9 ele fala, então por isso chamou o nome daquele lugar de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua do povo. Aí no versículo 31 vai falar sobre, aí a partir daqui começa uma sequência de genealogia. No versículo 31 tem algo interessante também. Quando a gente vê a história de Terá era o pai de Abraão. Aí a gente vê que Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus, a intenção de Terá era ir para Canaã. Só que Terá, ele foi até a cidade de Harã e habitou ali. Então, Terá morreu em Harã, a intenção de Terá era ir para Canaã. E nós vamos ver, nós veremos Abraão cumprindo isso. Abraão indo sentido a Canaã. Mas quem saiu com a ideia de ir para Canaã foi o seu pai, Terá. Mas só que Terá parou em Harã e eles habitaram ali. E em Harã mesmo o seu pai faleceu. Então esse é o comentário de Gênesis capítulo 11. E em Salmo número 5, nós vemos aqui que Deus aborrece os ímpios e abençoa o justo. A gente inicia aqui no verso 5, por exemplo, fala assim, ó, os loucos não pararão à sua vista, aborrece a todos que praticam a maldade. E fala que Deus vai destruir aqueles que proferem mentira, o Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Mas finaliza com uma esperança para nós que amamos ao Senhor. Fala assim, ó, mais alegre a todos aqueles que confiem no Senhor, porque o Senhor os defende. E fala assim, pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-los-á na tua benevolência, como que com escudo, como Deus vai proteger como um escudo, querido. Então, isso aí é lindo demais. Deus aborrece o ímpio, mas ele ama e abençoa o justo.